Olá, estamos no 8º Seminário Internacional de Habilidades Sociais e Relacionamento Interpessoal. Eu me chamo Almir Diego Brito, sou doutorando em Psicologia pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Salgado de Oliveira e nosso trabalho tem como título Competência Social de Professores segundo familiares de alunos do ensino fundamental público e privado. Além de minha autoria, contamos com a participação de Adriana Benevides Soares, pós-doutora e docente dos programas de pós-graduação em Psicologia da Universidade Salgado de Oliveira e Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e Humberto Cláudio Passeri Medeiros, doutorando em Psicologia pela Universidade Salgado de Oliveira. Nós sabemos que o cenário educacional é composto por inúmeros atores que devem contribuir para a gestão escolar. Assim, é esperado que, além dos professores, demais funcionários e alunos, os familiares também tenham uma inserção mais integrada a esses contextos. Nós sabemos também que a participação dos responsáveis neste processo escolar não é alta, então temos uma baixa adesão dos pais. Dessa maneira, é carente a voz dessas famílias nos espaços escolares e sua representatividade na discussão das questões educacionais. Vemos que no âmbito público a participação das famílias é um pouco mais incentivada pelas escolas e assumida por alguns responsáveis. Temos algumas leis que incentivam a participação na gestão democrática do ensino. Porém, no âmbito privado, nós vemos que existe uma relação de consumo que aproxima os pais e as mães muitas vezes da escola, já que esses indivíduos pagam por um serviço do qual espera que seja da melhor qualidade. Há uma escassez de literatura que possa contemplar as relações entre família e escola. Dessa maneira, reforça-se o déficit dessa interação na gestão democrática da educação. A relação entre esses dois sujeitos, escola, família, e as suas ações precisam ser analisadas para que todos os papéis sejam melhores distribuídos e assumidos por todos, incluindo os responsáveis, os pais e as mães dos alunos. Temos um estudo que é chileno para representar um pouco da visão dos pais a respeito dos professores de seus filhos. O estudo de Nora Bueno e Gutierrez, de 2018, que buscou compreender o que significava ser um bom professor para pais e responsáveis de alunos em situação de vulnerabilidade. Os resultados indicaram que as dimensões afetivas e humanas foram as mais consideradas pelos participantes. Os pais e as mães tinham expectativas de que a interação entre professores e seus filhos fosse acompanhada de empatia, apontando assim a expectativa dos pais que os seus filhos recebessem apoio dos professores. Então, os pais desse estudo consideraram que essa relação professor-aluno fosse permeada de empatia, gerando confiança nesses responsáveis para que tivessem a segurança de que seus filhos estariam apoiados pelos docentes. Então, sabemos a importância da afetividade na relação professor e aluno, e é importante que haja a promoção de fatores socioemocionais no desenvolvimento desses alunos. Então, os professores eles devem emitir comportamentos socialmente competentes e, de forma consequente, também desenvolver a competência social nos alunos. Nós sabemos que o conceito de competência social diz respeito à emissão de um comportamento que se adeque aos objetivos e demandas do contexto, produzindo resultados positivos para o relacionamento interpessoal ocorrido nesta situação. E para que haja a competência social, as habilidades sociais são requeridas. E nós sabemos também que as habilidades são classes de comportamentos valorizados em determinado contexto e que possibilitam resultados mais favoráveis nas interações entre os indivíduos. Então, as habilidades sociais e, mais especificamente, as habilidades sociais educativas são muito importantes para o contexto educacional e são capazes de produzir mudanças nos comportamentos dos alunos.
A capacidade do professor em mediar interações educativas em sala de aula favorece a prevenção do desajuste social e pessoal dos estudantes, evitando consequências negativas para o seu desenvolvimento e aprendizagem. Nesse contexto, nós trazemos o objetivo do nosso estudo, que foi identificar as concepções de pais e responsáveis de alunos do ensino fundamental de escolas públicas e privadas sobre a competência social de professores. Participaram desse estudo 16 pais e mães, 8 mães e 8 pais, cada metade do ensino público e do ensino privado. O instrumento utilizado nesse estudo foi um roteiro de entrevista estruturada construída com base nos itens do Inventário de Habilidades Sociais Educativas de Zilda Depret e Almir Delpret. O roteiro contemplou as duas dimensões do Inventário de Habilidades Sociais Educativas versão professor, sendo elas organizar a atividade interativa e conduzir a atividade interativa. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade e os participantes foram esclarecidos a respeito do caráter voluntário de pesquisa e puderam consentir e assentir livremente a sua participação, conforme preconiza a Resolução 510 de 2016. A coleta de dados foi feita por conveniência e os participantes foram informados a respeito dos objetivos e do caráter voluntário do estudo. A entrevista foi realizada de acordo com a data e horário estabelecido entre o entrevistador e os participantes e foi realizada por meio de aplicativos de mensagem de voz e dados. Os dados coletados foram analisados pelo software Iramutec com a realização da classificação hierárquica descendente, que demonstra as classes de palavras agrupadas, das quais nós conseguimos extrair um significado apropriado para o nosso contexto. Essas são as estatísticas do dendrograma dos resultados do ensino público. Temos aí, primeiramente, essas 3 classes que emergiram. Temos então a classe 3 como título Valorização do Conteúdo. Nessa classe, os pais concordam com a utilização de materiais paradidáticos, desde que esses estejam em consonância com a aplicação da matéria, sendo essa uma prerrogativa para a aprovação da prática docente, o que fica evidenciado pela palavra correto, significando que o professor que cumpre a aplicação do conteúdo está correto. Na classe 2, visão sobre o cumprimento de metas, os pais demonstram a relevância do alcance de objetivos do professor, considerando principalmente a arrumação do mobiliário e a capacidade de explicação do professor. Na classe 1, uso de ferramentas para o ensino, essas falas reunidas na classe demonstram a concordância dos pais com a utilização dos recursos paradidáticos para o ensino de comportamentos acadêmicos sociais. E na dimensão 2, nós temos este denograma com 3 classes, onde a classe 1, relação afetiva entre professor e aluno, os pais destacam a importância da relação afetiva entre o professor e o aluno, com a expectativa de que o professor tenha empatia com seus filhos e perceba suas necessidades. A expectativa é de que essa relação de respeito e proximidade auxilie na aprendizagem do aluno. Os pais ainda ressaltam o quanto a estima do aluno pelo professor pode favorecer a experiência educativa dos estudantes. Na classe 3, intitulada Apoio Afetivo do Professor, os pais declaram que acreditam que os professores podem auxiliar os alunos em seus problemas pessoais. E a classe 2, denominada como Considerações pelo Aluno, a palavra momento, evidenciada pela classe, indica que os pais esperam que o professor considere a situação em que o aluno se encontra antes de ser corrigido, ou seja, acreditam que a crítica e o elogio do professor devem servir para valorizar os pontos positivos dos alunos. Agora nós vamos passar para os resultados dos pais e responsáveis do ensino privado. Aqui nós temos alguns dados estatísticos da nossa análise.
Esse é o primeiro dendrograma da dimensão 1 do ensino privado. Vamos ver classe por classe. Enquanto eu vou falando, é interessante que vocês observem ao lado a fala dos participantes que ilustram esta classe, além da própria descrição que eu trago. Então, na dimensão 1, valorização dos recursos paradidáticos. A palavra gosto aponta a apreciação dos pais a respeito do uso de recursos paradidáticos pelos professores. Considerando que são pais de uma escola particular, pode-se talvez evidenciar uma espécie de satisfação desses responsáveis quando o professor utiliza recursos diferenciados, ou ainda que esse público de pais possua uma exigência mais criteriosa a respeito das ações dos professores, ao contrário dos pais do ensino público. Na classe 3, valorização da explicação das atividades pelo professor. O verbo dever evidencia que os pais esperam que suas expectativas sejam cumpridas pelos professores. Principalmente a primeira pergunta do questionário aplicado aos pais na entrevista. É como se, para os pais, a explicação precisa ou explicação bem dada dos objetivos e das atividades é um dever a ser cumprido pelo professor. Na classe 2, que é intitulada Avaliação Positiva das Ações do Professor, foi evidenciado que os pais valorizam as ações dos professores, seja explicando, seja arrumando o ambiente físico ou aplicando recursos paradidáticos. Nessa classe, os pais fazem uma avaliação positiva dos professores. Então, a gente vê que nesse ensino privado, a todo momento os pais buscam essa avaliação, uma apreciação, certamente por essa relação de consumo. Na classe 4, vemos a palavra concordo, que apresenta novamente o tom de avaliação. Funciona como se os pais avaliassem bem a utilização dos recursos paradidáticos. O verbo preparar aponta que os pais esperam que o professor prepare as aulas e o modo da arrumação da sala, a fim de oferecer uma experiência de qualidade para os alunos. Temos agora a dimensão 2, conduzir atividade interativa. A classe 2 é a primeira que aparece, chamada valorização da apresentação do conteúdo. Nesta classe fica clara a visão criteriosa dos pais acerca do conteúdo a ser abordado em sala ou quais temáticas o professor vai trazer. Não muito no sentido do professor discutir o tema, mas apresentar a necessidade dele indicar, apontar os temas para os alunos. Um tema tem que ser dado, né? Esperam que essa condução do professor com os alunos seja bem feita, né? Aquela ideia de que o ensino vai ser bem conduzido. Na classe 1, intitulada Domínio de Sala de Aula, os conteúdos dessa classe demonstram que os pais enfativam consideravelmente a importância dos professores valorizarem os comportamentos dos alunos. Fica aparente a necessidade de que o aluno tenha uma experiência positiva na sala de aula. Os pais esperam que a experiência do aluno seja boa ali. Os pais valorizam o domínio de turma, esperam que isso aconteça, ou seja, querem que tudo ocorra bem na sala de aula em que os seus alunos se encontram. Uma ideia de controle também associada a essa questão do consumo. E a dimensão 2, dimensão 2 ainda, conduzir atividade interativa, temos a classe 3, tratamento individualizado do aluno, onde parece a importância atribuída pelos pais de que os problemas dos filhos sejam considerados pelos professores e os erros que esses alunos cometem possam ser criticados de maneira assertiva, por meio de avaliações individuais e convites para conversas pessoais, caso seja necessário. Os dados que analisamos a partir da CHD ofereceram uma visão acerca das concepções dos pais e responsáveis legais sobre a competência social de professores do ensino fundamental de escolas públicas e privadas. O roteiro trazido pelos pesquisadores possibilitou que os participantes refletissem e argumentassem acerca de habilidades sociais e educativas de professores, ainda que esse campo teórico não seja tão conhecido pela maioria das famílias dos estudantes. E o que podemos discutir então desses resultados? A começar pelas respostas da primeira dimensão, onde víamos ali a realidade da arrumação do mobiliário, do uso de recursos paradidáticos
para a transmissão das habilidades sociais, nós vemos que os participantes acabaram atribuindo a capacidade dos professores em instruir sobre as atividades, em utilizar recursos paradidáticos, em organizar o ambiente físico, a aspectos ligados ao sucesso escolar. Então, os pais de alunos de escolas públicas e privadas comungam dessa mesma ideia referente ao planejamento pedagógico, à arrumação do mobiliário e a utilização dos recursos paradidáticos para que os objetivos propostos no processo de ensino-aprendizagem sejam alcançados. É importante observar as expectativas dos pais a respeito desses objetivos pedagógicos, né? Isso evidencia a importância da abertura dos espaços escolares para a participação da família e que esse espaço seja cada vez maior. A utilização de recursos paradidáticos como música, filme, poesia e a organização do ambiente parecem para os pais como um meio de alcance dos objetivos educacionais e, além dos saberes tradicionais transmitidos pela escola, a utilização desses recursos pode enriquecer a experiência dos alunos, permitindo a promoção de humanização, sensibilização e reflexão crítica a respeito da cultura e do lugar do aluno no mundo. E as expectativas desses pais a respeito da organização do ambiente estão em consonância com um estudo de Vale que demonstrou que a arrumação do mobiliário na sala de aula pode estimular a criação de ambientes de aprendizagem mais motivada. As respostas de pais de alunos de escolas públicas e privadas se assemelham em relação à percepção do professor sobre as necessidades dos alunos. Os participantes revelaram a importância do apoio dos professores aos alunos em suas dificuldades pessoais, ficando mais claro entre os pais dos estudantes das escolas públicas o respaldo para essa ação docente. Essas expectativas se assemelham às expectativas dos pais presentes naquele estudo citado na introdução de Nora Bueno e Gutierrez, de 2018. Outra semelhança no discurso é acerca do modo de correção dos alunos. Os participantes esperam que os comportamentos inadequados dos estudantes possam ser corrigidos de modo particular, para que não haja exposição ou constrangimento a esses alunos, né? É claro que é esperado que a interação entre professor e aluno seja permeada de habilidades sociais, como a empatia, né? Então, os pais também esperam que esse relacionamento baseado na afetividade permita que os professores percebam as necessidades dos alunos e possam, a partir disso, promover o aprendizado. Tudo isso por meio de uma relação de respeito e proximidade. Então, duas diferenças que pudemos notar entre os dois públicos foram que os pais do ensino público abordaram de forma mais expressiva a valorização da relação afetiva entre professores e estudantes, dando um pouco mais de respaldo aos professores para o estabelecimento dessas relações. E no ensino privado, o foco dos pais pareceu estar sobre a valorização de elementos que pudessem garantir uma excelência do serviço educacional, como a ênfase na transmissão dos conteúdos e o domínio da turma, de modo a favorecer o andamento das aulas. Então, vemos aí uma postura mais criteriosa dos pais do ensino particular, enquanto os pais do ensino público tivessem uma maior expectativa do processo de interação acontecer entre pais e alunos. Então, para finalizar, podemos concluir que o incentivo da participação da família nos processos escolares faz-se necessário para o desenvolvimento de uma gestão educacional democrática e de uma implicação mais efetiva dos pais com a realidade pedagógica de seus filhos. Com esses resultados, o estudo apresenta contribuições científicas para a área, já que a escassa literatura que aborda a opinião de pais a respeito de fenômenos escolares, além de permitir que esses participantes reflitam sobre processos escolares ligados à educação de seus filhos, sendo assim incentivados a uma maior participação na sua rotina escolar. Como limitação, tem-se a amostra reduzida de participantes e a abordagem de apenas uma etapa da educação básica, e assim recomenda-se a execução de futuros estudos com diferentes comparações em diversas etapas do ensino.
Temos aqui algumas referências utilizadas e deixamos o nosso muito obrigado e aqui o contato para que vocês possam também interagir conosco através das redes sociais, do nosso e-mail, assistir o nosso conteúdo produzido para o nosso canal no YouTube. Então, nos vemos por aí. Até a próxima.